3 orações que todo cristão genuíno deveria fazer por si mesmo. E eu tenho certeza que você se pergunta, mas por que 3 orações? Por que 3? Porque são 3 domingos. Obviamente existem muitas outras orações que são importantes que o cristão ele desenvolva e tenha o hábito de fazer. Então eu vou falar de 3 que eu selecionei para nós estudarmos durante esses 3 domingos que nós teremos a partir desse. Eu podia citar, por exemplo, em termos de oração, todo o livro de Salmos, que na verdade o livro de Salmos são cânticos em forma de oração ou orações em forma de cânticos. Nós temos orações nos evangelhos, nós temos orações nas epístolas, nós temos orações nos livros históricos, ou seja, a Bíblia é um livro repleto de orações. E nós então temos que desenvolver o hábito de olhar para a palavra do Senhor também como um manual de como nós devemos orar. Como são 3 domingos, eu selecionei 3 temas, 3 orações que eu particularmente acredito que devem fazer parte do nosso repertório espiritual, do nosso repertório de oração. São 3 orações que eu digo que todo cristão genuíno deveria fazer. Por que cristão genuíno? Porque são orações, são tipos de orações que não interessam aquela pessoa que não é cristã ou então que é apenas um cristão nominal. É aquele cristão, aquela pessoa que vai à igreja, que frequenta a igreja, que gosta de igreja, que tem amigos na igreja, que gosta da música da igreja, que gosta de determinados pastores, mas ainda não tiveram encontro com Jesus, ainda não foram salvas por ele. Então são orações, digamos assim, que não fazem parte das necessidades que aquelas pessoas têm de maneira imediata. Então, na verdade, se direciona ao cristão que é genuíno, aquele que realmente está interessado em buscar a Deus. E talvez para você que esteja aqui, que ainda não é um cristão, se aplique no seu coração, porque você precisa conhecer a Deus. Aí a necessidade de você também ouvir essa palavra. E, pasmem, queridos, eu acho que desse título comprido, 3 orações que todo cristão genuíno deveria fazer por si mesmo. Eu aprendi no seminário que você não deve fazer título comprido de pregação, mas eu não resisti, porque cada termo desse tem um significado. E o que eu mais me debati e demorei para decidir foi sobre o verbo deveria, porque eu não podia fazer uma frase no grego, eu usaria o verbo imperativo presente. Então o que eu faço com o verbo deveria, que deveria fazer por si mesmo, o que eu faço na verdade é um apelo à consciência de vocês, à nossa consciência, de que realmente precisamos orar por essas coisas. Elas devem fazer parte da nossa vida. E como se fosse uma obrigação constante. Eu preciso sempre orar, por isso que nós vamos estudar nesses 3 domingos. E por que então essas 3 orações que nós vamos trabalhar sejam tão importantes? Primeiro, porque são orações, nós vamos discutir isso, vamos ler sobre isso, tratam sobre o que é essencial. Não são lista de pedidos e nem rezas. Eu não vou fazer para vocês orações para obter poder e vitória, oração para obter vitória financeira. Isso está fora do nosso repertório, não faz parte daquilo que nós acreditamos como fundamento essencial da oração do cristão, porque nós vamos tratar sobre temas que dizem respeito sobre coisas que dizem respeito acerca daquilo que somos. Vão tratar acerca de nós mesmos, do nosso próprio coração, e não das nossas listas intermináveis de pedidos. Não, Senhor, porque eu preciso mudar de carro, porque eu preciso ter uma televisão, porque eu quero terminar isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo. Nós vamos naquilo que é mais profundo, nós mesmos. São orações que nos expõem perante Deus, que nos revelam perante Deus. Por isso são orações importantes. Segundo, porque provocam reflexões profundas. Não são orações que você pensa naquilo que está fora de você, naquilo que é o outro, na necessidade do próximo até. São orações que dizem respeito acerca de quem você é e de por que você age da maneira como você está agindo. E também são orações que tratam acerca de quem Deus é.
Por isso, são orações que provocam reflexões profundas acerca da nossa própria vida. E terceira razão porque essas orações são importantes, porque provocam outras transformações. Então, nós não vamos aqui atingir os frutos, nós vamos provocar a raiz, vamos tratar da raiz. Então, nós não vamos falar daquilo que é supérfluo, daquilo que é exterior. Nós vamos falar daquilo que é profundo, daquilo que é interior, daquilo que tem o poder de nos mudar a partir de dentro. Por isso, são orações que eu julgo muito importantes. E para começar então, queridos, eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Salmos. Nós vamos estudar 2 versículos do Salmo 139. Salmo 139, versículos 23 e 24, a primeira oração, o primeiro pedido que nós precisamos aprender a fazer diante de Deus é o pedido que Davi faz no Salmo 139, versículos 23 e 24. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar. Senhor, eu rogo a direção, eu rogo a orientação do Teu Espírito nessa noite por essa palavra, para que todos nós, sem exceção, saímos daqui edificados e orientados por essa oração que deve ser feita constantemente por nós mesmos, quando nós nos colocarmos diante do Senhor. Como Davi ora no final desse salmo, pedindo que o Senhor sonde o coração dele. Então nos orienta, e que essa mensagem de alguma maneira entre em nosso coração e transforme a nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Escritura. E acrescento ainda que é de todos um dos mais bonitos e um dos mais conhecidos, mais belos e mais profundos. Nós precisaríamos aqui, para estudar todo o Salmo 139, talvez muitas semanas. É um salmo extremamente profundo, complexo, belo, tocante e transformador. E nós queremos nos ater principalmente nos versículos finais, aonde provavelmente esse salmo é atribuído a Davi. Então provavelmente Davi, ele se coloca na presença de Deus e ele pede a ele que seja sondado, prescrutado, analisado, avaliado. Mas até que Davi chegue no versículo 23 e 24, nós temos toda uma série de pensamentos que inicia a partir do versículo 1. Esse salmo, eu tenho a particularidade de dividi-lo em movimentos. Primeiro movimento eu chamo de deslumbramento. Segundo movimento eu chamo de indignação. E o terceiro movimento eu chamo de quebrantamento. O primeiro movimento é o movimento do salmista para Deus. O salmista, ele contempla a Deus dos versículos 1 até o versículo 18. Ele faz isso e demonstra um conhecimento profundo acerca de quem Deus é. E ele não recorre a nenhum manual de teologia sistemático, ele não recorre a nenhum seminário teológico. Na verdade, o conhecimento que ele demonstra acerca de Deus é um conhecimento tão exato, tão correto, tão perfeito. Esse conhecimento ele vem, na verdade, de toda uma experiência pessoal que ele tem com Deus, de toda uma vivência, de todo um caminhar, de coisas que aconteceram na sua vida, e ele narra isso de uma maneira tão profunda e tão bela. Então, versículos 1 a 6 desse salmo enaltecem a onisciência de Deus. E ele já inicia esse versículo 1 com a mesma expressão que ele usa no versículo 23. Senhor, tu me sondas e me conheces. Aqui não é um pedido, aqui é uma declaração de certeza. Porque, na visão do salmista, ninguém pode se aproximar de Deus com a ideia de que seja possível enganá-lo.
Não adianta, meu querido, você acreditar que você pode na sua oração, no seu contato, na sua adoração, no seu dia a dia ao lado de Deus, acreditar que você possa se aproximar dele de alguma maneira, ludibriá-lo, a iludi-lo, a enganar, a tentar mostrar aquilo para Deus, algo que você não é, e acreditando que Deus há de aceitar toda a sua hipocrisia. Davi já começa falando nesse salmo: o Senhor é quem me sonda e o Senhor é quem me conhece. Ele sabe quem eu sou. E todo esse versículos 1 a versículo 6 enaltecem esse Deus que conhece absolutamente todas as coisas. Nada está oculto aos olhos de Deus. Não importa para onde você vá, não importa onde você tente se esconder, não importa se você está no mais alto monte, se você está no mais profundo abismo, se você está no céu, se você está no escuro, se você está, enfim, no mais alto brilho do sol, não importa onde você esteja, o certo é que Deus, Ele sabe exatamente onde você está, porque Deus, Ele é onisciente, Ele conhece absolutamente todas as coisas. Versículos 7 a 12, por outro lado, o salmista enaltece a onipresença de Deus. Deus não é apenas um Deus que conhece todas as coisas, mas Ele também é um Deus que está em todos os lugares. E ele inicia, versículo 7, com duas perguntas: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Há de se pensar que um homem ou uma mulher que saibam que Deus conhece todas as coisas e está em todos os lugares, que lhe seja possível então buscar um lugar onde Deus simplesmente não alcance ou aonde Ele não esteja presente. O salmista fala: para onde eu vou me ausentar? Para onde eu vou fugir? Eu vou para o mais alto? Eu vou para o mais baixo? Eu lembro na minha época de juventude, tinha uma música do Raul Seixas chamada Paranoia, e trazer essa realidade de um Deus que está sempre presente. A conclusão de Raul Seixas é a conclusão que todo homem ímpio, não crente, deveria ter: eu estava sempre com medo, e é verdade. Se nós estamos em pecado na presença de Deus sem Cristo, nós devemos temer. E o salmista, então, no versículo 7 a 12, ele vai enaltecer esse Deus de quem é impossível ocultar-se. Não há lugar nesse universo onde você possa estar longe o suficiente de Deus. Não sei se você sabe, mas nós temos cerca de 200 bilhões de galáxias no universo. Se você for para 200ª bilionésima, não sei se é isso que se diz, Deus, Ele vai estar lá. Não há como ocultar-se da presença de Deus. O universo é pequeno para Ele. O universo foi criado pela sua mão. Tudo que existe foi criado por Ele. E no versículo 13 a versículo 18, há o enaltecimento da onipotência de Deus. E o que eu acho mais bonito nesse trecho é porque Deus não conhece apenas onde você está, porque Ele está aonde você está, mas Ele conhece também o quando você está, porque Ele é um Deus que conhece todo o tempo. Deus, Ele tem poder sobre a matéria, Ele tem poder sobre o tempo. Olha como é interessante, versículo 3: tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Antes sequer de eu ser uma pessoa formada, eu ainda era um feto, eu era um amontoado de células, estava me desenvolvendo. Deus, Ele já me conhecia. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E os teus olhos me viram a substância uniforme, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus é um Deus que conhece o espaço, é um Deus que está presente no espaço, mas é um Deus que também está presente no tempo. Deus, Ele simplesmente não pode ser ludibriado. Ele está no controle de absolutamente todas as coisas. É aquele Deus que escreve a nossa história, que determina o tempo da nossa existência, aquele Deus que está por trás dos eventos que nós não compreendemos. É esse Deus que o salmista se coloca na presença para adoração. E isso traz, queridos, um deslumbramento.
Essa visão que nós encontramos dos versículos 1 ao versículo 18 é uma visão magnífica, deslumbrante, incrível, bela, poética. É algo que enche os nossos olhos, que enche o nosso coração, que aquece a nossa alma, que nos traz esperança, porque nós sabemos que nos mais profundos vales, nas mais duras angústias, na maior das nossas provações, Deus, Ele estará presente ali e historicamente no tempo, Deus, Ele já sabe o término do nosso sofrimento. É muito bom servir a esse Deus, é um Deus maravilhoso, um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus cheio de autoridade sobre todas as coisas. O que leva então ao segundo movimento? O salmista, perplexo, maravilhado com essa visão de Deus, com essa visão do Senhor, ele se volta para aqueles homens que simplesmente decidem se voltar contra ele. E nós temos o segundo movimento, que é o movimento do salmista para os pecadores. E eu chamo esse momento do momento da indignação. Tecnicamente nos Salmos existe uma expressão para tratar desse tipo de oração que é feita no Salmo 139, imprecação. É uma maneira muito dura acerca de falar dos pecadores. O salmista, ele não consegue entender porque aqueles homens, conhecendo Deus dessa maneira, se voltam contra ele. E ele não consegue esconder a sua ira, a sua indignação, a sua raiva. E as palavras que o salmista usa são palavras extremamente fortes. Não são palavras politicamente corretas. Não são bandeiras brancas para o politicamente aceitável, para o diálogo interreligioso. São palavras profundamente fortes e nada tolerantes. Como é que ele fala? Tomaras, ó Deus, tu desses cabo, tu matasses o perverso. Matar, afastar, odiar, inimizade, são palavras muito fortes para alguém que conhece a Deus e conhece um pecador que não quer se arrepender. Ao contrário, ele afronta conscientemente a pessoa de Deus. Isso incomoda profundamente o salmista. Não pelo que estão fazendo contra ele. O salmista não se sente ofendido por estar sendo perseguido, por estar sofrendo injúria, por estar sofrendo difamação, mas ele se ofende com aquilo que estão fazendo contra Deus. Não é contra o salmista. Não estão falando de mim, não estão me perseguindo, estão falando e se levantando contra Deus. Isso, queridos, me leva a fazer uma reflexão sobre os nossos dias atuais, como nós vivemos e como nós então nos comportamos, porque parece que tudo hoje coopera para nós perdermos a indignação contra o pecado. Hoje nós somos expostos gradualmente ao pecado e o mundo aplica nos crentes pequenas doses de iniquidade, de maneira que ele nem sequer possa sentir que está se envolvendo nela. Com pouco tempo nós não nos indignamos mais com aquilo que Deus abomina. Nós não consideramos mais como inimigos de Deus, porque nós vagarosamente, literatura, televisão, redes sociais, músicas, estamos ouvindo os conceitos, valores, ideias, e você antigamente, você viu uma mulher com uma saia no joelho, você achava feio, mas aí de tanto ver mulher com saia no joelho, você não se incomoda mais, e a saia foi crescendo, foi para cima, hoje é mini saia, hoje é micro saia, daqui a pouco você não se impressiona mais, e não lhe incomoda o fato que a sua filha ou sua esposa use uma roupa daquela. Estamos perdendo essa sensibilidade, nos tornando extremamente tolerantes ao pecado. Tolerantes demais com as coisas erradas que acontecem e que fazem. Estão tirando dessa maneira a nossa capacidade de indignação. Eu não estou dizendo para você ser um ignorante, para você ser um radical religioso. Não estou estimulando você a ter atitudes intolerantes com aquelas pessoas que pensam diferente, de maneira nenhuma. Aqui está a grande habilidade que nós precisamos ter ao separar o pecador do seu pecado.
saber amar aquele pecador e ao mesmo tempo saber desprezar o pecado, saber odiar o que ele comete, não se envolver, manter-se distante do pecado que ele comete contra o Senhor. Então estão tirando a nossa indignação, mas não só isso, estão substituindo a nossa indignação contra o pecado por indignação social. Você se incomoda com o pobre, você se incomoda com o homossexual perseguido, você se incomoda com os excluídos, você se incomoda com um crente que quebra uma imagem católica. Nós somos estimulados então a manifestar indignação social, política, ética. Nós tratamos não mais de pecado, mas tratamos de princípios éticos. Ou então questão pessoal, me atingiu, eu me sinto ofendido. Mas não indignação contra o pecado. Não me atingiu, mas é pecado. Mas eu não me sinto indignado, eu não me sinto ofendido. Sabe o que acontece, queridos? A indignação contra o pecado diz respeito a Deus e não a você e não a sua ética. Indignação contra o pecado não diz respeito a como lhe tratam ou o que fazem com você, diz respeito a pessoas que estão se rebelando, estão em rebeldia contra Deus. E esta, queridos, insensibilidade parece que só mostra que nós não estamos deslumbrados com quem Deus é. Parece que a santidade de Deus não está brilhando o suficiente na nossa consciência e no nosso coração para nos sentirmos avessos, irados, indignados, enraivecidos com o pecado. Deus não brilha mais para a gente. Nós lemos o Salmo 139, isso não mais se torna como uma luz que atrai o nosso coração para perto do Senhor. Parece que não mais. Por isso talvez nós procuramos encontrar justificativas para o pecado que nós cometemos. Porque não nos incomoda mais, porque nós não nos deslumbramos mais com esse Deus, como diz o Salmo 139. E queridos, o pecado ele se oculta nas melhores das nossas intenções. Você pode querer fazer um hospital infantil para tratar crianças com câncer, isso pode ser pecado. Porque na verdade pode tratar acerca do seu orgulho e da sua necessidade de exaltação e não acerca da glória de Deus através desse projeto. O pecado também se oculta nas nossas desculpas e nas justificativas daquilo que fazemos de errado. Vocês lembram de Adão e Eva? No Éden, Gênesis capítulo 3, pecaram contra Deus. Deus então vai nesse confronto amoroso, procurando os seus filhos, as suas criaturas, aqueles que eram cabeça de toda a raça humana, e ele depara com a situação de que eles estão se escondendo. E Deus pergunta: o que fizeste? Acaso comeste da fruta que eu disse para você não comer? O que Adão responde? Foi a mulher que tu me deste. Ele não assume a culpa, ele justifica, ele dá uma desculpa, como se dissesse: a culpa é do Senhor. Se me tivesse dado outra mulher, talvez eu não tivesse pecado, mas a culpa é do Senhor, é dela, mas não é minha. E o pecado se oculta, ele se esconde, ele tenta colocar-se atrás dessa sua justificativa. Por que isso tem uma explicação lógica, científica, psicológica. Por que eu fiz determinada coisa? A questão é que o salmista ele se mostra profundamente indignado com esses pecadores que se levantam contra Deus. E nós chegamos então no terceiro movimento, que é o movimento do salmista para Deus. Ele se volta então de si mesmo, seu coração para o Senhor. E eu chamo esse movimento do quebrantamento. E só um cristão genuíno sente o desejo de fazer constantemente essa oração. Só. Por que ele faz essa oração? Alguns julgam que esse trecho que vai do versículo 19 até o final do Salmo 139 seja tão diferente que alguns comentaristas vão dizer que isso foi um acréscimo posterior. Mas eu acho profundamente lógico esse movimento em que
O salmista olha para Deus, para o conhecimento de Deus, compara com os pecadores, o que sobra? Ele mesmo. Ele mesmo se depara agora com o Senhor, porque existe a possibilidade de condenar os outros naquilo que eu mesmo estou sendo condenado. Nós devemos julgar, queridos, sempre a possibilidade de estarmos sendo hipócritas, falsos, inverídicos na nossa espiritualidade, condenando os outros e nós mesmos praticando os pecados que são tão condenáveis e abomináveis quanto aqueles que nós condenamos. Aqui há o mais sério e o mais radical confronto que pode existir na vida de um homem, na vida de uma mulher. Deus e eu mesmo, quem eu sou e quem Deus é. Quem você é? Jeremias 17:9 já nos ensinava sobre isso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem é você? Você é um homem ou uma mulher que tem um coração enganoso. Você acha que você é bom, que você é forte, que você é inteligente, que você sabe, que você segura a onda, que você segura aquele jogo de sedução no trabalho. Não é, meu querido, teu coração é enganoso. O meu coração me engana. Ele diz coisas que eu não faço, ele fala sobre coisas que eu não sou, ele me exalta muito além do que eu mereço, me coloca numa posição que eu não estou, porque é o meu coração. O meu coração quer o meu bem, quer a minha vitória, quer o meu orgulho, muito acima do que eu quero, do que qualquer outra coisa. Em Mateus capítulo 15, versículo 19, diz: porque do coração do seu coração, procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, tudo isso vem daqui de dentro, vem do meu interior, é isso que eu sou. É com esse tipo de gente que todo dia eu tenho que lidar. Quando eu acordo para ir trabalhar, que eu vou para o banheiro, escovo meus dentes, me olho no espelho, eu preciso lembrar que eu sou um homem cujo coração é mais enganoso do que o coração do meu filho, da minha esposa, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus amigos. O meu coração é o coração mais enganoso que eu encontro na minha vida. E o salmista, quando se confronta perante esse Deus que conhece tudo, inclusive esse coração pecaminoso, ele se sente numa situação profundamente desconfortável, e ele diz: Senhor, me sonda. Ele começa o salmo declarando uma verdade: Ele me sonda, Ele me conhece, sabe os meus caminhos, conhece os meus pensamentos, ainda a palavra não me chegou à boca, Ele já me conhece toda. Isso é demonstração de que você conhece a Deus. Mas pedir: Senhor, sonda o meu coração, porque eu já amanheço pecando, o meu coração já acorda me enganando, me iludindo, dizendo coisas que eu não sou. Isso não é para qualquer um. Quando você está no topo da sua carreira, no trabalho, no topo da sua vida social, e você se sente o cara por cima, e você se depara com essa realidade de que Deus conhece você mesmo, você diz: Senhor, me sonda, porque nesse coração habita, mora e vive uma quantidade infindável de enganos, de erros e de prostituição, de promiscuidade, de coisas ruins, de coisas que me afastam do Senhor. Uma coisa é você saber que Ele sonda, outra coisa é você pedir que Ele faça isso. E Ele fala: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Conhece esse coração. Conhece como eu sou por dentro. Conhece como eu penso, como eu sinto, todos os desígnios, as intenções verdadeiras. Porque, queridos, é tão recomendável assim fazer essa oração do Salmo 23, 24? Algumas razões muito claras. Primeiro, porque reconhece o seu abismo interior.
Orar a Deus pedindo que Ele sonde é pedir que Deus Ele desça ao mais profundo abismo da terra, o seu coração, ao lugar mais inóspito, mais perigoso, mais desértico, mais desconfortável, mais sujo desse planeta, o seu coração. Quando eu digo sonda, Senhor, entra no meu coração, estou pedindo, entra no lugar que o Senhor não mereceria sequer pisar. O Senhor não é digno sequer de olhar e saber o que passa dentro desse coração. Permitir que Deus trate aquilo que você esconde há tanto tempo, ódio, amargura, rancor, tristeza, tudo aquilo que você tem lá dentro escondido, que não faz parte das suas orações dominicais ou das suas rezas talvez, que não faz parte daquele momento família que todo mundo olha para o outro, sorri, abre o sorrisão, tudo bom, tudo bem meu irmão, oh, aleluia, eu te amo, aquele negócio, levanta, diz para o seu irmão que te ama, que você ama ele, tal, aquele negócio muitas vezes simplesmente superficial, e você diz, Senhor, som do meu coração, porque o Senhor conhece e vai conhecer e vai poder tratar os abismos que existem na minha alma. Cada passo, cada sentimento, cada olhar de desprezo, de insatisfação, de inveja, tudo, o salmista convida Deus a sondá-lo para que ele possa então entrar nesses lugares profundos do coração. E é urgente a necessidade de nós repetirmos essa oração com muita sinceridade, pedindo que o Senhor nos sonde, nos prescrute, nos peneire, olhe para dentro de nós. Ele olha e ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Deus, Ele conhece, não precisa ser convidado a tal, mas é muito interessante que o nosso coração, na busca por um relacionamento sincero, profundo e honesto com Deus, nós façamos sempre essa oração, pedindo que Ele conheça os nossos pensamentos, porque o que eu penso não é o que eu falo. O que eu penso nem sempre é aquilo que eu digo para as pessoas. Uma segunda razão pela qual é recomendável pedir que Ele sonda é para que nós sejamos confrontados com as nossas próprias tentações. Por aquilo que nós estamos sendo tentados e na possibilidade de que os limites possam ser colocados dentro da nossa alma. Porque nós ocultamos espaços para a tentação dentro do nosso coração. Algumas tentações podem estar até adormecidas, mas não tratadas. Nós podemos enfeitá-las. Nós podemos ornamentar uma vida de pecado. Nós podemos ocultar as nossas atitudes pecaminosas. Nós podemos colocar a melhor roupa, podemos nos enfeitar para vir para o culto, mas o pecado está lá feio, desprezível, corrosivo, destrutível, sujo, imundo. Ele está lá, presente. Enquanto nós não tomarmos essa atitude de pedir que Deus Ele sonde o nosso coração a ponto de que tudo isso seja revelado, mostrado, para que nós tenhamos condições de colocar esses limites que tanto precisamos, nada há de acontecer. Por isso que o salmista, ao deparar-se com esse Deus tão santo, ele pede, sonda-me, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Ao que parece, o salmista não era aquele pecador que não se arrependia. Ao que parece, o salmista era uma pessoa que estava muito bem com Deus, conhecia Deus,
Se fosse Davi, talvez numa situação que ele estava sendo perseguido, mas num comportamento santo diante do Senhor, mas mesmo assim ele se sente na necessidade de pedir que ele prescrute os seus caminhos. Caminho aqui não é o lugar onde eu ando, mas é a maneira como eu vivo, a maneira como eu estou vivendo a minha espiritualidade, a maneira como eu vivo a minha paternidade, como eu vivo como filho, como eu vivo como cristão, como eu vivo como pessoa, como indivíduo, como eu estou vivendo está de acordo com esse Deus a quem eu conheço. Sonda, Senhor, o meu pensamento e vê se há em mim algum caminho mau, se eu estou por algum acaso caminhando de alguma maneira que o Senhor não aprova. Isso nos conduz a esse desejo de reconhecer que em nosso interior existem muitos caminhos obscuros, lembrando que Provérbios fala que existem caminhos que nos conduzem à morte. Essa é uma oração que precisa ser feita. Senhor, sonda-me, sonda o meu interior, sonda o meu coração, e a gente guarda, a gente esconde, a gente oculta, a gente enfeita, ornamenta, faz uma maquiagem. Estou dizendo no pecado, isso tudo é metáfora. A gente faz um alisamento no cabelo, bota a melhor roupa, compra roupa nova, o pecado fica bonitinho, mas ainda é pecado, ainda é desprezível, ainda separa você de Deus, ainda é odioso. Isso tudo porque nós não queremos mostrar para as pessoas como realmente nós somos. Uma terceira razão, queridos, por que pedir para Deus sondar? Porque essa sondagem necessariamente nos aproxima de Deus. Para dizer sonda-me, eu preciso ter o desejo de me aproximar dele. Para eu dizer sonda-me, eu preciso ter no meu coração temor. Porque quem vai entrar no meu coração, quem vai avaliar a minha vida, o meu comportamento, não é o pastor Júnior, não é o irmão, não é meu pai, não é minha mãe, é o próprio Deus que vai entrar no meu coração e vai avaliar se os meus caminhos são bons ou são ruins. E eu preciso ter temor, porque se eu não tiver temor, eu vou ser como aqueles homens que se voltam contra Deus e fazem isso sem absolutamente medo nenhum. E eu preciso fazer isso por temor, porque eu o temo, eu sei que Ele é um Deus santo, mas Ele é um Deus que é rígido e que preza pela sua santidade. Eu não posso ser licencioso, eu não posso ser displicente com o meu coração perante Ele. Eu preciso ter também amor, porque para fazer essa oração, Deus sonda, olha o meu coração como ele está, olha quais são os meus caminhos, eu preciso ter amor por Ele. Ninguém que realmente ame a Deus faz uma oração desse tipo, pedindo para ser exposto perante seus próprios pecados, seus próprios defeitos e seus próprios erros. Nós vivemos numa sociedade que edita tudo. Você vai colocar uma foto no Facebook, você vai tirar a foto com a melhor posição, com o melhor bico, com a melhor roupa, né? Com a melhor comida, mesmo que seja um ovo frito, você faz o melhor ovo frito que você fez na sua vida e você coloca no Facebook. Não é assim, porque nós gostamos de mostrar para as pessoas o melhor que nós somos. Sabe por quê? Porque nós competimos com as pessoas, porque elas também mostram o melhor que elas são. Para mostrar o quão ruim nós somos, queridos, só amando muito a Deus. Para se expor para Ele, só amando a Deus. Mas também é preciso, para se aproximar de Deus, obediência. Não como aqueles desobedientes que se revoltam contra o Senhor, que se levantam contra Ele, mas para pedir: Senhor, som do meu coração, precisa estar disposto a obedecê-lo em todas as coisas. Precisa render o coração em obediência ao Senhor. E queridos, uma outra razão para nós fazermos essa oração é porque quando nós oramos: Senhor, som do meu coração, existe a possibilidade de que a nossa vida se renove espiritualmente. Tirar a hipocrisia, a falsidade,
por fim a religiosidade, a hipocrisia, pedir ajuda naquilo que nós simplesmente não conseguimos, pedir que Deus alcance aonde eu não consigo alcançar. É o que o salmista fala: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto, pelo caminho reto. Eu quero mudar, eu quero transformar a minha vida, mas eu não consigo fazer isso. O salmista então se vira para Deus e fala: Senhor, meu coração, vê se há caminhos tortuosos, veredas intranquilas, se existem lugares por onde eu passo e existe pecado, se os meus pés correm para o mal, e faz com que esse caminho seja transformado para um caminho reto. Muda a minha vida, Senhor. Muda a minha vida. E a gente às vezes faz essa oração pedindo: Deus, muda a minha vida, no sentido de que nós pedimos: Deus, muda a minha situação financeira. Deus, muda o meu casamento. Deus, muda a minha família. Deus, muda a minha sociedade. Deus, muda o governo desse país. O que o salmista diz é: Deus, muda o meu coração. Muda a minha vida, muda aquilo que eu sou, muda aquilo que eu faço, muda a maneira como eu me relaciono com as pessoas, muda todo esse coração orgulhoso, soberbo, muda esse coração pecaminoso, muda tudo aquilo que eu tenho ocultado perante as pessoas. Muda, Senhor, o meu coração. Porque nós sempre acreditamos que o problema são os outros. Porque nós sempre acreditamos que quem tem que mudar são os outros. Porque nós sempre acreditamos que os defeitos são dos outros, que o errado são os outros. Por que não eu? Porque nós somos orgulhosos, seguros demais naquilo que nós acreditamos que somos, mas o nosso coração, o salmista diz que precisa ser sondado, porque ele é enganoso, ele é ilusório. E ele sempre vai ter a tendência de se ocultar e ocultar os seus próprios pecados. Sonda, Senhor, e se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Eu acho muito interessante esse acréscimo e a maneira como o salmista fala no final do versículo 24: e guia-me pelo caminho eterno, porque tudo isso desemboca na eternidade. Nós não estamos tratando de questões passageiras. Nós não estamos tratando acerca apenas de quem vai ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, quem vai ser santo, quem vai ser pecador. Estamos falando de pessoas que vão para o céu ou para o inferno. Tudo isso desemboca numa vida de eternidade. Desemboca num relacionamento com Deus que pode conduzir você para o céu. Então a sua preocupação não é: se ele descobre o meu adultério, é capaz dele me dar um tiro na cabeça. Não é isso apenas. É principalmente: eu estou sendo preparado para a eternidade. Deus então é convidado a nos conduzir por esse caminho eterno. Meu coração, ele sempre vai ter a tendência, por causa do pecado que habita na minha vida, de me enganar, me iludir e esconder aquilo que realmente eu sou. O que o salmista pede? Sonda o meu coração. Esse é o tipo de oração que nós sempre precisamos fazer, porque nós sempre seremos enganados pelo nosso pecado, pelo pecado que habita em nosso coração. O que ele pede: muda o caminho mau e me leva por caminho eterno. Transforma esse caminho que eu tenho trilhado, que eu tenho caminhado, que eu tenho seguido, e faz uma coisa nova na minha vida. Não adianta você querer mudar as situações ao seu redor se o coração não é transformado. Não adianta você dizer: ah, meu Deus, aquela mulher que sempre me tenta no trabalho, ela sempre vem com aquele shortinho arrochado, vem com aquela saia curtinha. Ah, Deus, muda, Pai, o coração dessa mulher. Muda o teu coração. Muda a tua vida, muda a tua alma, muda a disposição
dos teus desejos, muda os teus olhos, muda as tuas estratégias, muda quem você é. Um coração que simplesmente não consegue perdoar, diz: Deus, muda o meu coração, porque a tua palavra fala que nós seremos perdoados por Deus na mesma medida em que nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. A maneira como você vive o seu relacionamento com Deus, talvez dentro de uma perspectiva muito religiosa, muito farisaica, muito hipócrita, vive uma espiritualidade igrejeira. Em casa, meu amigo, é um cavalo com os filhos, é um jumento com a esposa, e você acha que Deus simplesmente está lá em cima olhando. Você, meu querido, é daqueles homens do versículo 19, tomara Deus, ó Deus, desce cabo do perverso. Você é o perverso. Você não consegue se aperceber que ou você está a partir do versículo 23 ou você está a partir do versículo 19. Que existe a possibilidade, dado o grande engano do seu coração, você ser aqueles que se voltam contra Deus, porque todo pecado é uma rebeldia contra Deus. E Davi estava nesse dia, nesse salmo, orando por você, para que Deus desse cabo da tua vida, para que Deus matasse você, que nem viver você merece, porque você levanta os teus braços contra Deus e se revolta contra Ele, e vive a vida da maneira como você quer, fazendo o que você gosta, e não está nem aí para o que Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus acha. Por isso, essa urgente necessidade de pedirmos que Deus então nos conduza pelo caminho eterno, porque só existe um caminho que conduz a Deus, que é o caminho eterno. O caminho mau conduz para o inferno. O caminho eterno nos conduz para Deus, a quem nós olhamos a partir do versículo 1 e nos deslumbramos. Que Deus maravilhoso é esse! Quando Ele fala: tu me cercas pela esquerda, pela direita, por frente, por trás, é como se Deus simplesmente cuidasse de mim em todos os lugares. Quem não quer um Deus desse? Se eu vou para o céu, Ele está lá. Se eu vou para o abismo, uma expressão morte, no grego Sheol, uma expressão que diz respeito à morada dos mortos, Deus está lá. Se eu tomo as asas da alvorada, significando o infinito, o universo, se eu ocupo todo o universo e tomo e encontro algum lugar onde Deus não está presente, Ele está lá. Se eu disser às trevas, me encubram, para Ele as trevas são claras como o dia. Esse é o Deus a quem servimos, está sempre presente em nossa vida, mas é um Deus santo, um Deus que conhece cada um dos meus dias, e todos eles estão contados, determinados, sabe de absolutamente tudo. E nós então devemos fazer essa oração: Senhor, sonda o meu coração e perceba o quanto eu ofendo ao Senhor com ele. E Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não me faça, isso deve ser a nossa oração, não me faça como esses homens do Salmo 19, do versículo 19, aonde um homem santo, ao olhar para a minha vida, esse é um homem que Deus deveria matar. Esse é um homem que não merece viver, porque é um homem desobediente que conhece a Deus e se revolta contra Ele, e se rebela, se volta contra o Senhor, não ouve os seus conselhos, não atende o seu chamado. Mas nós, queridos, que precisamos, amamos acima de tudo a Deus, precisamos e necessitamos repetir, não como reza, mas como um desejo profundo da nossa alma, dizer: Senhor, som do meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho
eterno. Queridos, é esse tipo de oração que inicia uma revolução espiritual em nossa vida. Orar a Deus pedindo sinceramente que Ele revele as profundezas das nossas intenções, motivações, pensamentos e ações é um primeiro passo para a nossa santificação pessoal. Sabe por quê, querido irmão e irmã, você que está aqui conosco essa noite? Você é pequenininho. Eu tenho 1,64 m, eu sou compacto, só os melhores momentos. Nós somos pequenos se estivermos cheios de nós mesmos, aonde Deus Ele vai entrar. Nós então precisamos nos humilhar, nos esvaziar, nos auto-humilhar para que Deus encontre espaço em nós para a sua grandeza. Abrir mão desse orgulho, dessa prepotência, para que Deus então possa entrar e fazer parte da nossa vida. Qual é o nosso pedido? É: Deus, vai mais fundo. Quem aqui já teve a oportunidade de cavar poço? Manualmente, eu já tive. Morava lá em Petrópolis, no Rio, acho que eu tinha 17, 18 anos. E um pessoal me chamou, me contratou para ajudar a cavar um poço. Acho que foi uma das atividades mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Você não sabe o que é cavar um poço. Você sabe o que é aperto, sufoco, quando você está no fundo de poço de quase 20 metros. E uma pedrinha desse tamaninho cai lá de cima, em cima da sua cabeça. Aquilo vem com uma força que machuca, dói muito. E você cava até você chegar no seu objetivo, até encontrar água. Não importa se é 20, não importa se é 30, se é 40, você cava até o final. Você tem que pedir para Deus cavar no poço da tua vida até encontrar água. Mais fundo, não achou? Vai mais fundo. Não encontrou? Mais fundo até chegar onde precisa. Senhor, está doendo, incomoda, mas tem que ir mais fundo. Senhor, olha, está doendo, tem que ir mais fundo até ir aonde importa, onde realmente as coisas se resolvem. Até onde as coisas se resolvem, até a raiz do problema, até aquilo que realmente importa. Tenha então, meu querido, minha querida, coragem, porque o falso cristão ele caminha até o auto-engano, até ele sentir-se bem consigo mesmo. O verdadeiro cristão ele vai até o momento que ele se sente bem com Deus. Essa é a diferença. Por isso a oração: Senhor, sonda o meu coração. Não sonda o coração da minha esposa, ela que tem que fazer essa oração. Sonda o meu coração. Sonda, Senhor. Conhece o meu coração. E é interessante o verbo que ele usa: e prova e conhece os meus pensamentos. Prova para ver a qualidade que eles têm, para ver que tipo de pensamentos são esses. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me então pelo caminho eterno, aquele caminho que vai me levar até o Senhor. Queridos, eu espero de todo o meu coração que saiamos daqui essa noite com a noção clara de que essa é uma oração que nós precisamos sempre fazer. Sonda, Senhor, o meu coração. Eu posso estar hoje como esses homens do Salmo 19 que estão levantando a mão contra o Senhor em rebeldia. Talvez eu nem sinta isso, que eu esteja tão rebelde, tão duro e tão insensível para aquilo que eu faço e para o que Deus acha daquilo que eu faço, aquilo que Deus pensa sobre o que eu faço. E o meu desejo é: sonda, Senhor, sonda o meu coração. É aquela música da Aline Barros: sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Eu gosto dessa música, porque ela fala de algo que realmente precisa acontecer. O nosso coração precisa ser desnudado perante esse Deus que tudo conhece. Porque mesmo que você não peça, Ele faz. Ele sabe
E Ele quer que você diga: Senhor, sonda, porque eu preciso que a minha alma seja curada, eu preciso que o meu espírito seja tratado, eu preciso que as minhas feridas sejam fechadas. E essa então, queridos, é a primeira oração que nós como cristãos precisamos aprender a fazer. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Provas e conheces os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. De vez em quando eu estou com meu filho, ele infelizmente não pôde estar hoje aqui, a gente está com a minha sogra lá em casa, ela adoeceu, e se a Ana Laura viesse com Thomas, ela não poderia participar do culto, não poderia ver a mensagem, porque Thomas é uma criança que só para quando dorme. Ele dormiu, parou. Enquanto ele não dormir, tem muita energia. Tem muita energia. E às vezes, sabe, criança, qualquer idade, gosta de ir onde não pode e pegar aquilo que não deve. E eu sempre, não, Thomas, aí não pode. Opa! E teve uma vez lá em casa que tinha chovido, chuvinha pequena, e a janela tinha ficado aberta, tinha molhado um pouquinho, e lá em casa é porcelanato, é muito escorregadio. Eu dizia: Thomas, não vá para lá porque você vai cair. O que ele fez? Foi. O que aconteceu? Caiu. E ele veio, chorou muito no braço do pai, chega, soluçava. Ele disse: está vendo, filho, quando o papai disse que não pode, tem uma razão porque não pode, porque você ia se machucar e você se machucou. Aprenda, meu filho, a obedecer o seu pai. E eu preciso aprender a dizer isso para Deus, a confiar quando Ele diz: não vá para lá que você vai se machucar. Eu tenho que dizer: Deus, sonda o meu coração, porque o meu coração hoje está andando por caminhos que me machucam. O meu coração hoje está andando por caminhos escorregadios, assim como o Thomas, coitado, sem ter noção do perigo, ele anda por caminhos que podem trazer prejuízo à vida dele. Assim tem que ser o nosso coração.